Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Embracast, aqui direto do estúdio em Jaguariúna. Chamo a atenção de vocês de novo para toda vez que vocês entrarem no nosso canal, vai lá, clica, se inscreva, ativa o sininho para que a gente possa ter cada vez mais gente compartilhando boas conversas e boas informações. Hoje, para esse Embracast, recebo aqui Felipe Darras e Olavo Botino, para uma conversa muito gostosa a respeito de mercado, novidades e, acima de tudo, atualização daquilo que está acontecendo de bom por aí. Seja bem-vindo, Felipe, seja bem-vindo, Olavo. Obrigado, gente. Prazer meu. Aqui nós temos duas pessoas muito importantes no nosso setor de comunicação do agronegócio. Eu digo muito, cada vez mais pessoas como eu vão ficando para trás, perdendo capacidade de interlocução e comunicação. E cada vez é mais importante que vocês tenham esse acesso e passem essas informações. Isso é muito importante. É uma coisa que eu queria que vocês contassem um pouquinho dessa história de vocês ao longo do tempo, das expedições, de como é que foi, como é que vocês começaram essa miscelânea aí de eventos e acontecimentos juntos. Conta um pouco mais aí, pode falar junto. Eu acho que, não, se for ver de evento, o Darras, eu conheço ele de moleque, né, um pouco mais novo que eu, mas... Vocês são da onde? Fala pra todo mundo aqui. Tem muita gente que te conhece, pô. Tem mais de 30 mil pessoas te seguindo. Mas conta, de onde você veio, de onde vocês vieram, de onde vocês se conheceram? Nós somos do interior de São Paulo, ali eu moro numa cidade próxima a Barretos, o Darras é de Barretos, como eu moro na zona rural, é perto de Barretos, aí eu vou pra lá, e lá que eu fiz amizade, eu tenho uns primos de lá. Tudo começou com um amigo em comum, que eu estudei junto na escola. Pode falar o nome dele ou é segredo? Pode. É o Candinho. É o Candinho. É o Candinho, braço Candinho. Esse é amigo meu também. E aí a gente estudou junto e o Candinho apresentou uma vez um primo dele, um primo que era meio doidão lá na fazenda e tal. E aí eu conheci o Olavo. Os doidão são gente boa, rapaz. São gente boa que a gente leva pra vida inteira. Isso aí. E eu conheci o Olavo e desde então eu acho que eu tinha uns 15 anos de idade por aí, ou menos até, a gente nunca mais separou, foi só agregando amigos do meio do agro, do meio da pecuária, e fomos formando uma certa... Um grupo legal. Um grupo legal, e aí foram tendo influências dentro desse círculo de amizade, até para formação. Eu fui fazer veterinária por influência do Olavo, porque eu achava que era legal o que ele fazia. Foi influência dele sozinho, eu nunca falei isso pra ele. Não, nunca falou, ó, faça veterinária. Ninguém encostou um revólver na cabeça. Eu sou Ninguém. veterinário, eu não posso falar nada. Ninguém. Eu tô junto na barca. E aí, outros amigos até, que são hoje muito próximos a mim e ao Olavo também, foram fazer veterinária, foram seguir por esse caminho da pecuária. Por conta de ter a turma toda nesse meio, inserida nesse meio. E aí vocês saíram ali do processo todo de estudo e como é que vocês pensaram na vida de vocês? O que nós vamos fazer? Como é que surgiu essa... E esse, né, o Das falou aí, mas ele pulou uma parte importante, o Das sempre foi... Tá escondendo coisa. Tá escondendo, acho que o principal, que a gente tem que trabalhar nos princípios das pessoas, no espírito das pessoas. Ele sempre foi uma pessoa muito prestativa. Então, a prestatividade dele acabava atraindo a gente se atraía pela prestatividade dele. Sempre ele uma muito boa companhia e ele era prestativo ao ponto de acabar agregando até para os pais. Então, volta e meia, você tinha que chamar todo mundo, mas o Das tinha que ser o primeiro, porque os próprios pais sempre ele muito bem-vindo ali dentro de casa, ele fazia evento, sempre esse negócio, tipo, ia fazer qualquer coisa em casa, já ele estava resolvendo. Em casa, eu falo na casa das pessoas, de todos ali. Então, do mesmo jeito, todo mundo chamava ele para ir para a fazenda, para trabalhar, para ir junto, ele ia trabalhar, fazia os treinos. Não reclamava? Nunca, pelo contrário. O serviço. Hoje ele tá mais bardoso. A gente vai ficando mais velho, vai ficando preguiçoso, né? Vai marrocando, né? Vai escurecendo o cupim, né? Vai começando a saber mandar nos mais novos. Vai ficando mais ligeiro ali. E aí ele ia... Brincadeira. Ele ia... Não, é verdade mesmo. Ele ia muito, e aí eu ia pra fazenda com meu pai, ele ia também, a gente ia pra fazenda com meu tio, desse primo, e ele aprendendo a trabalhar, acho que foi isso que você foi pegando gosto de fazer veterinária, né? Sim. Apesar da família dele não ser ligada como a nossa... Minha família não tem nada do agro. Nada? Minha mãe trabalha no setor judiciário e meu pai era engenheiro. Então, olhar e falar assim... Foi você mesmo? Foi eu mesmo que... Eu vivi numa escola que tinham muitos filhos de produtores. Então, as férias que ia passar, ou se não um feriado, hoje à tarde nós vamos lá, vai ter vacina de aftosa na fazenda, pertinho de Barretos. E aí eu fui me envolvendo com isso e cada vez mais tendo aquela vida de
aquela visão de eu quero ser isso, porque o contato que eu tinha direto era esse, o contato do meu pai viajava demais como engenheiro. E eu falava, eu não quero ser engenheiro, não quero ser nada parecido com o que o meu pai faz, nem com o que a minha mãe faz, que é envolver com judiciário, com crime, com isso, com aquilo. Eu olhava e falava, isso não tem graça para mim. Eu gostava do agro, daquela vivência, daquela... Porque ia pra fazenda, dormia, era prazeroso. Fazia um churrasco depois, sempre tinha uma oportunidade de fazer uma confraternização. E a ligação com as pessoas também, né? Isso daí ele tem naturalmente, que é nato dele. Até aprendi muito hoje, talvez um que eu pouco sei de comunicação, eu aprendi... Você pouco sabe de comunicação. Não, é porque quanto mais você sabe... Olha a responsabilidade, hein, Sabe a alegoria da ilha do conhecimento? Que a margem, o oceano em volta... A ilha é o conhecimento, em volta é o mar do desconhecido. Quanto você mais expande, mais litoral você tem. Então, a hora que você vê que tem que... Existe uma frase, eu não me lembro quem foi que diz, né? Quanto mais eu sei, nada sei. Nada né? sei. É isso aí. É bem que Aristóteles, o Platão. Eu não me lembro. Eu vou citar antigos. errado aqui, então eu peço desculpa, mas existe. Não, eu né? peço que comente e fala quem escreveu aqui. Mas, na realidade, eu acho que é uma coisa muito interessante, que é uma coisa que a gente tem que trabalhar mais dentro do nosso setor, né? A chama dentro do negócio, independe se você está ligado a ele ou não, ela nasce, né? A pessoa ela pode ser estimulada a isso. Particularmente, eu vejo hoje uma necessidade maior desse tipo de ligação das pessoas. Talvez eu tive uma conversa produtiva, um outro programa nosso aqui com o Daniel Vidiri, e ele falou para mim o seguinte, e aí eu jogo a bomba para vocês. A gente tem que, nessa fase atual, a gente tem que escutar, mas também quem está vindo no novo processo, as novas gerações, também tem que aprender a ouvir. Também tem que aprender a escutar. Como é que vocês enxergam isso? Porque tem muita gente hoje, talvez, pelas informações e pelo fato de que o setor hoje está bem desenvolvido, tem escolhido o setor, mas sem essa chama, sem essa vontade de liderar, só pelo dinheiro. Não é só isso, né? O dinheiro não é tudo no meio dessa área, né? O que vocês acham disso? Eu acho que além de escutar e de saber ouvir, a gente tem que saber se comunicar, né, Ed? Então, muitas vezes eles estão olhando só a última linha da tabela, olhando se isso dá dinheiro ou não, mas não estão sabendo comunicar com o mercado, não estão sabendo como se comunicar com quem está fazendo essa produção acontecer, com quem está dentro da fazenda. A gente se comunica mal na nossa área, vocês não acham? Isso não é uma crítica geral. Eu estou dizendo assim, a gente poderia se comunicar melhor, não poderia? Muito. E nós percebemos isso rodando junto, que a gente... às vezes a informação ela é passada de uma forma e a hora que você chega no final para ver o resultado dessa informação tá totalmente diferente. É igual aquele negócio que você fala no ouvido de um e vai passando de ouvido a ouvido, a hora que chega no final é outra coisa que está sendo feita. E isso eu acho que é uma coisa que a gente precisa melhorar muito. Não ficar levantando a bandeira do mas a gente faz, a gente segura as pontas do Brasil, a gente tem uma grande importância dentro do PIB. Legal, nós tudo isso nós sabemos que é verdade, né? Mas como comunicar, né? Não precisa confirmar para nós mesmos, né? Vamos explicar para quem não sabe disso, de uma maneira didática, no vocabulário de quem não sabe disso. Exato. Vamos trazer a realidade, não para levantar uma bandeira para nos satisfazermos do que a gente está dizendo, mas para falar a verdade realmente do que os outros não sabem como acontece. Conta como é que vocês sentiram isso, como é que foi esse contato que vocês tiveram, as expedições, conta um pouquinho dessa história que vocês viveram aí, estão vivendo sempre, né, porque vocês estão participando de muita coisa sempre, né, juntos, né, conta um pouco mais disso pra gente. Assim, o meu modo de pensar, voltando ali na questão de pensando só na última linha, ou só no retorno financeiro, que se a gente fizer qualquer coisa na vida pensando diretamente no retorno financeiro, é fácil a gente desistir antes de encontrar o veio. Porque sempre o resultado está um pouco depois que começa a doer. Começou a doer, o resultado está um pouco depois. E aí, às vezes, se você está atrás só do resultado financeiro, né, só da receita ali, só do lucro daquilo, você vai começar a doer e você vai ter parado, porque você está atrás só da coisa gostosa, só da recompensa e não do caminho ali. E foi isso daí, eu estou falando isso porque isso conecta muito nesse projeto que eu e o Das participamos, fizemos ali. Porque, a princípio,
Foi bem sofrido no começo, a gente não tinha recurso, não foi disponibilizado. Foi no peito e na raça. Foi no peito e na raça. Mas como é que veio essa ideia na cabeça? Conta um pouquinho desse projeto. O Das estava lá estagiando Bom, ele vai contar Numa melhor empresa? que eu. Ele era estagiário numa empresa e ele conversando com um dos diretores lá, que é também muito amigo nosso, Marco Túlio, ele falou, eles comentaram isso daí, acho que um dia bebendo no churrasco. A gente tava fazendo churrasco na casa do Túlio e o Túlio falou, cara... Abração pro Túlio, por sinal. Você tá feliz aqui dentro, fazendo o que você tá fazendo? Que E na minha cabeça, eu fiz faculdade não para ficar trancado dentro do escritório, que uma vez no semestre eu ia encontrar com gente. Eu gosto muito de conversar. Eu falei, de verdade, Túlio? Não tô não, eu tinha outra impressão disso aqui, cara. Eu achava que eu ia estar rodando fazenda, que eu ia estar podendo, não ajudar, mas aprender e poder transmitir informação do que eu vi em uma coisa e levar para outra. Uma dor de um pode ser a de outro também. Eu achei que eu ia conseguir ter mais isso e não tem nada Sua expectativa disso. era essa? Comunicar. Você percebe que a expectativa natural dele era comunicar? A minha expectativa era essa. E aí o Túlio falou, nossa, cara, tem um projeto aqui que eu tinha desenhado lá atrás... E aí ele deu errado, porque você lembra da carne fraca, não sei o quê. Isso era Foi bem naquela época. bem naquela época que o projeto estava pronto para sair. E aí veio o ciclo de baixa da pecuária, uma imagem não tão legal para ser transmitida e todo mundo desanimou, as empresas tiraram o pé em apoiar Baixaram esse projeto. investimento, logicamente. Baixaram investimento, exatamente. E aí ele me apresentou esse projeto, era 3 da manhã, ele estava falando desse projeto. 3 da manhã. 3 da manhã, a gente tinha que trabalhar às 7h30, 8 horas no outro dia. Firme. Eu sei que nós acordamos no outro dia, chegamos no escritório, o Túlio pegou a única coisa que ele não fez, foi trabalhar no que a gente precisava e passamos uma semana falando desse projeto. Resumindo, nossa paixão foi tão grande em construir esse projeto, que era entender mais sobre a pecuária intensiva de corte do nosso país, que em uma semana nós desenhamos um projeto inteiro, tinha desenho de camiseta, de tudo, quem era o patrocinador que ia apoiar, e em um mês a gente estava com tudo fechado. Então, o empenho e a vontade de fazer aquele negócio acontecer foi tão grande que nós conseguimos dar um pontapé e fazer o negócio ser construído, sair do papel em um mês. E aí eu peguei e o Túlio falou, beleza, agora nós já temos, nós dois já sabemos o que a gente vai fazer, já temos quem vai apoiar, já temos aonde nós vamos fazer isso, só que a gente precisa ter mais gente para ajudar. E aí foi onde eu lembrei do Olavo, porque ele falou, precisa ser uma pessoa que entende do meio, nós não somos nenhum expert, tá? Eu e você, e não éramos mesmo, não sou até hoje nenhum expert. Não, você já tá bem. Não, mas a gente tem que saber que a gente sempre tem que aprender. Trazer alguém que tinha capacidade de comunicação. Também. Melhor do que eu, né? Sim. Ele fala bem. E aí o Olavo tava morando nos Estados Unidos. E eu sabia tava pertinho, né? Nossa, eu morava num trailer no meio das montanhas, lá em Montana, onde foi gravado Yellowstone, ali naquele estado. Eu lembro, eu tava no trailer assim, ele mandou uma mensagem, ligou no WhatsApp, alguma coisa assim. Eu mandei... Você só não saiu correndo lá pra cá pra vir direto, porque era longe, né? Demorou um pouquinho. Não, mas no mínimo lá, se você tivesse com muita vontade, igual eu tava, eu demorei 1 dia e meio pra chegar. Era 3 aviões dentro dos Estados Unidos, mas aqui no Brasil é longe. Mas na hora brilhou o olho já do negócio. Não, na hora, ele ligou, Tatuzão, o que você tá fazendo e tal, tinha fuso horário e tudo, aí ele explica. Tatuzão é o apelido do Olavo, viu, gente? Pra quem não conhece. É que ele tá falando Olavo aqui, mas é sempre... E o homem é grande, gente, é alto. O projeto... Depois ele conta a história do porquê do Tatuzão. Não, vai ter que falar, aqui vai ter que falar. Do Tatu Canastra. E aí ele ligou pra mim e falou, isso, só que, velho, tem um problema. Eu tenho... O patrocínio nosso é com uma caminhonete muito grande que precisa ter carta C. Eu tenho. Eu tinha pra dirigir caminhão, pra puxar boi, pra fazer rolo, né? Pra fazer catira. Às vezes sempre precisava puxar, meu time prestava o caminhão. Catira é negociação, é troca, o que tiver pra frente aí. Isso é bom demais. Rolo de negócio, né? Isso. E aí fazer uma mascatear ali, e aí se eu tinha a carta, já falei, não, a carta eu tenho. Eu falei, nossa senhora, então vai dar pra você ser motorista também. A nossa verba tá curta, você vai ser motorista, técnico e motorista. Eu precisava de um cara companheiro, porque você pensa, para visitar 80 fazendas, a nossa meta era levantar 1 milhão de cabeças de bois confinados, visitar 80 fazendas, e tinha que ter um cara que soubesse, manjasse um pouco mais da pecuária, que suprisse várias necessidades. Inclusive de dirigir um... É o Tatuzão. Liguei pra ele falou, não, eu vou voltar dos Estados Unidos, vai dar a data certinha e tal. Eu voltei e nem fui pra casa, eu saí direto lá do aeroporto. Chegou direto no escritório. Na reunião, no escritório pra organizar os trem, pra fechar o... Isso é paixão, gente, é isso que eu falo. Quando a gente fala de sucessão familiar, quando a gente fala de sucesso no negócio, quando a gente fala de tudo isso, tem que ter paixão, calor. O cara chegou direto
atropelando tudo no aeroporto e foi direto para fazer reunião. Direto para fazer reunião, para fechar o negócio, para dar certo o trem. E foi, realmente. E não veio de executiva, não, né? Veio lá no calangandango, lá atrás, perto do banheiro, chegou aqui, pulou para dentro e foi, né? Eu já andei de executivo uma vez, qualquer dia eu conto, foi meio acidente. Tomara que não seja mais, mas foi só acidente. Tomara que seja agora uma constante, não um acidente, que é bom andar Nossa de executivo. senhora, que eu sentei lá, eu entendi tudo. Eu falei, é todos os dólares que vale a mais, agora eu entendo. Vale a pena ganhar dinheiro para andar ali, né? Vale a pena trabalhar um pouquinho mais. Mas a realidade, na maioria das vezes, não é essa. Essa da tua vinda não foi assim, né? Nem um pouco. Nossa senhora, eu contava os dólares tudinho. Imagina, eu morava num trailer, fechava com fenda, aí um dia acabou o gás meu lá, congelou os tubos, fiquei sem água, porque congela, né? Congela. Menos 10, coisa. Uma outra hora, esse daí eu conto. Mas esse é uma conversa produtiva, que nós vamos gravar só disso aí. Ó. É, só dessas pegadas. E aí nós chegamos e conseguimos montar isso daí e saímos para visitar. Aí vem a pandemia e brecou a gente. E juntou, aí juntou, brecou, né? Guardou todo mundo em casa. Juntava. Coisa, né? Eu e o Darras, e nós ficava conversando, como que nós vamos entregar para quem financiou nosso projeto, para nossos clientes. Comprometimento, né? Exato. A nossa preocupação era, todas essas empresas acreditaram nesse projeto, bancaram o projeto, e nós não podemos simplesmente olhar e falar, a pandemia está interrompendo o projeto e tá tudo certo. Vamos esperar. Tinha um brilho na cara, um negócio por trás da nossa, assim, de falar, não, nós vamos entregar isso, é meu nome, sou eu que tô fazendo também isso aqui. Não é simplesmente... Minha palavra. Minha palavra. E a vontade também da gente conhecer o Brasil era muito grande, entendeu? E aí nós fomos criando assuntos para não deixar o projeto morrer. Foi quando a gente pegava e falava, vamos falar de embarcador. Ninguém fala de embarcador. E aí a gente juntava, nós dois íamos no embarcador e falava como é que tinha que ser. Isso no meio da pandemia. No meio da pandemia. Darras filmava, eu falava, eu já gostava ali da câmera, ele já pegava para filmar, a gente pegava o nosso carro e ia atrás para fazer o trem funcionar. E aí conseguiu credibilidade de voltar a rodar. Aí nós fizemos uma equipe enxuta, pegamos um estagiário, o Peixinho, e pegamos um videomaker para gravar, que é o... Na raça o negócio. Pra você ter noção, quando a gente saiu de Ed, a gente saía com 2 caminhonetes e mais um carro de apoio. Então nós tínhamos 4 técnicos rodando um atrás do outro, amassando o rastro um do outro. Era ocioso pra caramba. Não, mas onde vocês iam? Qual foi o roteiro disso aí? Conta só um pouco pro povo ter a dimensão da amassada de barro. Isso daí foi a logística da Darras mesmo que foi fez. Eu que fiz. Nós fizemos no primeiro ano o estado de São Paulo, Triângulo Mineiro, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. Isso aí da Europa. Dá mais que a Europa. Deu mais 15 que mil quilômetros rodados no primeiro ano. E aí, dá bem mais que a Europa. Dá bem mais. E isso no começo era com 4 técnicos, 2 cameramen, um para fazer fase. Microfone. Aí a pandemia interrompeu, nós tivemos que fazer tudo o restante que tinha prometido entregar em... Nós 2 de técnicos, um estagiário, que era amigo nosso, e mais um cameraman que virou irmão nosso. Porque você vive com o cara... O nosso intervalo era para ser de 15, 21 dias de viagem. Começou a ser de 1 mês, vim, dar uma pausa de um final de semana e rodar mais 1 mês. Então nós fizemos 2 meses direto e virou uma família que estava rodando junto, conhecendo a pecuária intensiva de corte do país, destrinchando esse centro-oeste de fora a fora, e nós saímos de meninos imaturos dentro da pecuária intensiva que estava aprendendo para começar a entender um pouco mais de como funcionava isso dentro do nosso país. E como é que foi esse choque para vocês dois, de confronto, de entendimento, ou de realidade, de ver o que estava acontecendo no país e o modelo de produção que a gente estava atravessando, do que vocês imaginavam e o que estava sendo realidade ali naquele momento? Nos 3, 4 primeiros confinamentos que nós chegamos, que a gente sempre focava nisso, na pecuária intensiva, consequentemente, confinamento era a sua maioria. E aí, nos 3, 4, nós sabia tudo de confinamento. Um olhava pro outro e falava, achava, né? Isso aqui tá errado, isso aqui tá certo, cuida, isso aqui... Já demos uma letra aqui, já demos uma nota do confinamento. Chegou no 5º, um olhava pro outro e falava, mas isso aqui... Aí começava a aparecer não os desacordos, mas... Os questionamentos. Aí um olhava pro outro, e a hora que chegou no 10º, 15º, olhava e falava, não manja nada, né? Não manja nada. Nós temos que aprender mais. E cada vez mais a gente foi vendo isso. Por quê? A gente visitava confinamento, que às vezes dava 30, 40 quilômetros de distância e era totalmente diferente. Ou muitas vezes encontrava nessa distância e
um tinha uma informação, já fazia alguma coisa que era muito mais vantajoso, muito mais benéfico, muito mais Tinha eficiente. um resultado bem melhor do que o outro. E não Perto, né? perto. Do lado, vizinho de cerca, às vezes. Comunicava. Às vezes a gente estava assim. E quantas vezes aconteceu? Você tá um dia ou cedo em um e à tarde em outro, e era só pegar os dois e comunicar. E foi onde começou. Nós precisamos falar isso pro povo. Porque tinha duas coisas. Unir, né, a informação. Unir a informação e passar a informação para as pessoas que eram interessadas. E uma coisa que eu sempre falava para o Das, falava, cara, não é justo nós estar fazendo todo esse projeto que muita gente sonha em rodar e viajar e não dar um jeito de passar isso que a gente está aprendendo para as pessoas. Porque Dá o feedback. A gente rodou 118 fazendas. Quem tem a oportunidade de rodar 118 fazendas em um único ano? Um único ano. Visitar 1 milhão e tantos de cabeça, Singular, 1.663.000, ninguém. E a gente 663 mil coisas. em um ano. E ficar só pra gente? Não adiantava. Então a gente tinha que passar isso pra frente. Era a nossa vontade, quando a gente não rodava, ter essa informação. E a gente não tinha essa informação. E aí que foi aonde... Aí começamos falando, como que vão passar? Aí já tinha redes sociais, já tinha, né? Instagram. As redes sociais todas estavam aí. As redes sociais já estavam todas aí. Aí começamos a gravar para conseguir passar um pouquinho do dia a dia ali. Então tinha... Foi aí que estourou, né, o negócio. Aí tinha zoeira, lógico, imagina só. O negócio estourou de começo era tudo programado, tudo formal, tinha roteiro de como a gente ia gravar. E aí tudo estourou no dia que a gente acabou de fazer o Mato Grosso do Sul. E nós olhamos pro Peixinho, que era o estagiário, num solão de 40 graus, falando, Peixinho, vai lá. Derretendo. Faz o passinho do Peixinho pra comemorar que a gente Ele acabou. foi abrir uma porteira, aí ele falou, grava o passinho do Peixinho. Vocês gravaram. Será que nós temos esse vídeo? Eu acho que tem. Ele lançou o passinho do Peixinho na frente. Nossa, aí tocando forró no meio do Mato Grosso do Sul. Um solão. E aí nós percebemos que todo mundo interessava, sim, pela informação técnica, mas todo mundo queria também um pouco de humor. E aí nós fica pesado. Né? Nós começamos a trazer o negócio mais real, menos engessado, menos roteirizado. Então não tinha que acordar e falar bom dia, meu pessoal, tal, tal. Não, é um bom dia normal, como a gente estava vivendo. O pessoal queria estar viajando junto com a gente. Só queria estar junto como um participante. E o Darras, ele come muito de manhã, né? Não, conta isso aí pra Ele come muito. O homem acorda com fome, então? Não, se tiver melão, ele é infinito. No melão, eu dei conta de zerar o melão lá de Fortaleza. A terra do melão mundial. Eu dei conta de zerar no motel. E aí acordava e já, pá, cadê o do melão? Zero melão, o Darras já acordou. Aí filmava a cara do Darras. Aí todo mundo, nossa, aí fica aquela coisa mais descontraída. E não mais só íntima. nós. Familiariza. Isso. Deixa íntimo isso. Conecta com as pessoas. E teve umas coisas que a gente aprendeu muito, que nós estávamos acostumados com pecuaristas, com produtores muito sistemáticos. No nosso meio é muito sistemático o povo. Tradicional. Essa era a ideia que a gente achava que era. Mas não é assim. Não é assim. Não é. Tinha uns São que... pessoas, né? Exato, e tem uns que não tá nem aí, chegava e falava assim, você viu aqueles boi lá? Nossa senhora, que lambança de boi, você viu como tá meu confinamento? Tá uma lambança isso aqui, mas vem cá, vou te mostrar isso aqui, mas deu dinheiro isso aqui não deu. Ah, e essa ração que tá caindo pra fora? Ah, não tá doido, tá caindo pra fora, mas como eu vou parar pra consertar? E aí você vê... Viver o dia a dia do cara. E o cara... E nós começamos a enxergar o confinamento de outra maneira. Para nós, no começo, confinamento bom era o que tinha, Nelore bom, estrutura boa, dieta boa, e um puta de um gestor que estava se colocando como gestor, como os números na mão, com tecnologia aplicada. E nós começamos a enxergar que confinamento dentro do nosso país é um país continental. É multifatorial, né? Cada um tem sua região, tem sua oportunidade, tem o seu desafio. E nós começamos a parar de achar que a receita de bolo do padrão ótimo de confinamento, que é aquele ideal a ser seguido, que todo mundo quer ter boi bom. Todo mundo quer ter o Nelore bom lá dentro, a estrutura, um brinco, o coxo sem estar quebrado. Mas nós começamos a entender a realidade de como as coisas funcionavam. E trazer essa realidade. O tucura, que está sendo confinado... É boi também. É boi também, tem uma oportunidade. E nós começamos a criar paixão nisso. E contar essa história de como a gente estava enxergando, não como era o que os outros queriam enxergar. Queria que fosse enxergado. A realidade pela ótica das pessoas que estavam contando para vocês também, né? Porque... É o que você está dizendo, né, Olavo? Não é o feio o cara dizer eu tenho problema no meu dia a dia. O cara que assumiu o problema, você fica fascinado, porque ele tá ciente, às vezes tem um planejamento para consertar, mas assume o erro dele, ou seja, ele mostra a vulnerabilidade dele. E aí esses caras que a gente lembra muitas vezes até hoje, que a gente tem intimidade até hoje para
falar, para trocar ideia. Não, volta e meia vem um liga. A gente sai para viajar junto, já começa a ligar. Oh, vocês não vão passar aqui, vão passar, porque a gente acabou criando essa afinidade com as pessoas ali dentro. Esse cara talvez não é o cara que consegue corrigir a rota antes do outro, que é o cara que está olhando com um olhar mais puro, Sim. mais crítico, às vezes, o negócio. E, ó, tô errando aqui, ele sabe o que Ele tem tá que fazer. aberto a corrigir seus erros, né? É. Ele não tá achando que o erro dele tá mascarado e tá escondido e esquece aquilo ali. Não, ele sabe que ele tem um erro e ele procura melhorar, muitas vezes. O que reconhece, fala, ó, isso aqui tá uma langanha, isso aqui tá uma porquice, mas precisa melhorar, mas vamos ver isso aqui que tem de vantagem. Prioriza também. uma coisa. Prioriza, outra, né? dá mais atenção na onde. Então ele tá aberto a ouvir opiniões que vão ajudar a resolver o seu desafio. Isso é sensível para vocês. Vocês viram isso na prática? Vimos o tempo todo. E uma coisa que foi muito interessante para nós, tanto de fazenda que nós chegamos, e lá naquela fazenda, segundo quem estava mostrando, era a única no Brasil que tinha aquilo. Aí você já tinha visto outra com aquilo. Não, a gente olhava ali e só fazia o número, assim, tipo, a terceira, a quarta vez que nós vemos isso. Só que uma coisa a gente prezou muito. Isso foi muito legal, porque a gente tem de criação com esses pecuários sistemáticos que a gente foi criado de base. Né? Respeito. Se ele está mostrando como o negócio mais legal que tem, haja como fosse o negócio mais legal que tem para você. Né? Sente a sensação dele. Sente a sensação do anfitrião que você está indo lá levar. Não vai lá. E outra coisa que nós aprendemos... Não faz com desprezo, né? Não, Pode ser o 10º. Ele tá te recebendo e ele tá trabalhando pra caramba, né? Porque para ele para o dia dele para te receber. É fantástico. E aí, por mais que seja o terceiro, quarto confinamento que nós estamos indo naquele dia, ou o centésimo que você está indo naquele ano, para ele é o primeiro dia que você tá. Então, a gente até tinha uma coisa, uma brincadeira assim, que antes de entrar, como que vocês falavam dos meninos? Fecha a cara e vamos trabalhar. Fecha a cara e trabalha agora. Fecha a cara e trabalha, porque... Seja sério lá. Entra de cabeça. Mas entra firme. Entra com firme, vontade de estar ali, não entra mole, não. O cara sentir que você tá dando valor para aquilo ali. Porque a gente estava realmente, para mim não era mais um número. Depois, agora, ano passado, esse ano, o Olavo olhou e fez uma foto minha que eu até fiquei reflexivo naquela foto. Depois dos 3 anos de projeto que a gente fez junto, eu já devia ter visto mais de 300, 400 confinamentos. Só que tinha um do lado ali da nossa região que eu não tinha visto. E o cara começou a falar e falar e falar e falar. E eu prestando atenção, o Olavo fez uma foto e falou assim, não é possível. Ele já viu uma... Eu tava vidrado, porque eu tinha um negócio comigo. Se eu tô indo na fazenda do cara, eu não tô indo só pra fazer número, pra falar que é mais um. Se entrega, né? Eu tô indo pra aprender, pra ver o que tem de interessante. Se fosse do trinco de uma porteira que eu ia ver que ela tava espaçada e aquilo ali tava dando resultado, independente se era financeiro ou não, e da outra que tá dentro da dieta, o 0,1%. É interessante, eu tô ali para aprender, eu não tô ali só para passar tempo, para falar que eu fui naquela fazenda. Então eu tinha que extrair alguma coisa para guardar na minha cabeça. Positivo, né? Exatamente. Então era muito disso que a gente fazia, a gente entrava de cabeça para poder aproveitar ao máximo daquele momento que aquele gestor tinha reservado para nós, porque podia ser a primeira e a última oportunidade que a gente ia ter. Pensando nesse gancho que vocês me deram agora e lembrando da comunicação que nós estávamos falando ali atrás das pessoas, toda essa vivência, esse multifatorial de pessoas que vocês conheceram, porque você tem que ter um respeito tremendo pela crença e pelo jeito de cada um, né? Você tem que saber entrar e sair dentro de cada um. Sair. O Darras, ele fazia a entrada perfeita, mas a saída, não. Então, era muito bom isso, porque ele entrava e eu conseguia sair. Ele não consegue dava conta de falar tchau. Tchau pra ele. Não, era um negócio que eu não dava conta. Até hoje. Você não gosta de se despedir? Eu não gosto. Não é que eu não gosto, não dou conta de Ed. Eu chego na frente da pessoa, falo tchau 10 vezes, pego na mão 10 vezes. E fica lá. E fico do lado. Se mas ninguém me puxar, fala, vamos. Isso é gostar de gente, Darras. Isso é gostar de gente. Mas tem que saber sair também. Se sair errado, porque você ruim, tem que cumprir cronograma, você tem que ter uma disciplina ali dentro do negócio. Mas essa é a parte mais legal de você saber lidar entre as gentes. É você ver o que o outro tem uma dificuldade e conseguir suprir. E o que o outro tem de facilidade e deixar acontecer. Né? Porque era muito intenso. Então, tudo que é muito intenso, muito cansativo, exaustivo, você tem que fazer o máximo para economizar energia, para privar energia. Sim. E aí você aprendendo a lidar com o cada um, você consegue agilizar isso. Nós precisamos, o que você perguntou de comunicação, né? Você imagina você ir na casa dos outros e mostrar para os outros, para os terceiros. Então você vai na casa do segundo e mostra para o terceiro. É muito delicado.
É muito delicado. Nós tivemos que desenvolver um jeito de comunicar para não ofender ninguém, mas para mostrar. Então, é uma coisa que até hoje eu me treino para ser tátil e a gente vai aprendendo. Até porque, se uma pessoa fala uma informação que pode ser errada dentro do seu conhecimento técnico, ela pode estar muito distante. Mas quando ele está falando, ele está crente que ela existe. Ele não está Ninguém conta uma coisa achando que está mentindo. Porque é uma mentira bem contada, a pessoa está acreditando nela. Isso, ou não sei que seja na zoeira, que também aí é outro esquema. Então, é outra face. Aí é uma piada, não é mais uma mentira. Então você... E muitas vezes ele aprendeu aquilo como se fosse uma técnica certa. E aí a gente aprendeu, eu venho esforçando isso cada dia, hoje que eu me dedico mais, a falar a coisa mais próxima do científico. Hoje você falando ali na apresentação, gostei muito daquela frase que quando você trabalha com nutrição, não estamos mais falando de opinião, e sim informação, né? Quando você tem a pesquisa por trás. Então, você simplesmente falar, você não precisa falar que o cara está errado, não precisa falar que aquele sistema. Você só mostra o que é. Se a plateia tira as próprias conclusões, é o que você precisa. É uma plateia interativa, uma plateia o público. É isso que vale, cada um pensar e discutir no final. Mas você usar a imagem do outro para criticar, seja a imagem dele própria, é muito ruim. Ou a imagem do sistema dele, da produção dele, não é legal. Até porque você não está lá fazendo, né? Você vai criticar sobre uma situação em que você não está vivendo o dia a dia. E isto, eu chamo um outro gancho. O dia tem sido muito gostoso, a gente está conversando aqui antes do programa, e toda vez a gente aprende. Dizia um amigo meu, ande à toa, mas não fique à toa, né? Exatamente. Então eu procuro seguir esse mantra na minha vida aí, não ficar à toa, porque a gente tem sempre uma boa lição para aprender. E eu aprendo, graças a Deus, quanto mais velho fico, melhor é a minha capacidade de aprender. Graças a Deus. Estou ficando menos chucro, sabe? Resume aprender para nós. Aprender é conviver e conhecer mais, tá? O aprender, cada um tem um jeito de levar, na minha concepção, a palavra aprender. Aprender é agregar conhecimento, agregar algo que seja positivo, mesmo que você não concorde, seja construtivo dentro do teu negócio. E eu acho que talvez a gente tenha, e aí é onde eu vou entrar na questão de sucessão. Vocês são muito importantes, na minha visão, do que eu sinto que tem acontecido. Sou pai também. Graças a Deus, minha mulher fez um trabalho maravilhoso com os meus filhos, porque eu fiquei pouco, infelizmente, em casa nos últimos anos, então o mérito é dela. Tenho 2 filhos maravilhosos, o Matheus e a Beatriz. O Matheus está fazendo a faculdade de Direito e a Beatriz está entrando agora no Fundamental 2, antigo colegial, né? Uhum. E o que eu mais quero para os meus filhos é que eles sejam pessoas de bem, né? Eu não tenho uma expectativa fechada em relação a um determinado negócio. Quero, lógico, que eles cuidem da vida deles e que o que eu tenho fique de modo positivo para eles viverem confortavelmente no futuro. Mas a gente mistura muito isso no processo de sucessão familiar. A gente tem que entender, e aí aprender, que você acabou de me perguntar, é conviver, entre outras coisas. Aprender a entender as pessoas sem saber se você vai concordar ou não, tá? Você tem que estar disposto a dialogar. E nós temos um exemplo, para mim, de sucessão familiar, que talvez é um dos mais lindos e fabulosos que eu conheço, até porque eu sou fã dessa família, que é a família Costa, Neme Costa, Fernando Neme Costa, o Rafael, o Thiago. Tem a Isabela também, com a Elga, que tem também uma sucessão ali dentro, que você vê que acontece dos dois lados, né? Mãe e pai fazendo sucessão na família. Sim. E para mim é um caso muito lindo de sucessão de negócio. Muito porque o pai respeita os filhos e trouxe para eles uma realidade que eles conviveram e aprenderam a amar. Você não acha que a gente está... Talvez você falou uma coisa muito importante, Olavo. Eu não lembro se foi o Olavo ou se foi você, Felipe. Sobre essa situação dessas gerações, de entender como é que nós vamos nos comportar e comunicar, lá na conversa que a gente estava tendo antes do programa. Mas a gente não tem que trazer mais esse povo para dentro do negócio, e a comunicação nossa não está muito linear. A gente não está ensinando pouco ou aprendendo pouco para essas gerações que estão vindo aí?
Vai lá, Olavo. A gente não está querendo dar aula demais e conversar pouco, e eles, por consequência, estão nos ouvindo pouco ou tendo menos paciência. Você tem uma capacidade, você também, Felipe, enorme de interlocução com pessoas que estão vindo nas novas gerações. Ô, Died, eu acho que antes da gente começar, eu acho que sucessão familiar, ela só acontece quando o herdeiro, ele está disposto a continuar o negócio que estava sendo tocado pelo pai. Se ele não tiver disposto, se ele não tiver com a mesma vontade de seguir naquele mesmo segmento, de tocar aquele negócio, aquela área, ela não vai acontecer. E não tem problema nenhum ele E não dá para ela ser imposta. Exato. O pai não dá para ter um sonho e querer que o filho sonhe o mesmo sonho que ele está sonhando de 30 anos atrás, quando ele começou o negócio, ou quando ele pegou do pai dele, entendeu? O sonho não é mais daquele cara. Então ele não está fazendo sucessão familiar, ele está continuando um sonho próprio. E eu acho que quando você tem sucessão familiar, é quando você traz, não desde novinho, obrigando o seu filho a gostar do que você gosta, mas você faz ele criar um afeto, ele criar vontade de tocar aquilo ali, ou de mudar e fazer o sonho dele acontecer junto com o seu. Ele pode mudar um pouco o rumo das coisas, mas você construiu isso lá atrás, você não obrigou o herdeiro a tocar a sua vontade. Quando você obriga a tocar a sua vontade, você não está fazendo sucessão familiar. Você está fazendo uma obrigação de tocar o seu negócio. Uma imposição, né? Uma imposição familiar, eu diria, né? Bem diferente. Né? É bem diferente. Mas fala um pouco disso, Olavo. Você viveu isso na fazenda. Você viveu isso. Ou vivo. Isso. O negócio é sonho. Quantas vezes você já dormiu com outra pessoa no quarto? Seja quando a gente divide um quarto, seja com esposa, seja... Você já viu um dia se acordar e falar, o sonho é uma coisa, aí ela fala assim, eu tava lá no teu sonho. Você já viu duas pessoas sonharem junto? Comigo, não. Não acontece. O que acontece é projetos junto. Nós não nos conectamos em sonhos, nós nos conectamos em projetos. Então, para você conseguir ter, penso eu, uma sucessão, que o pessoal chama assim, eu até não sou muito satisfeito com essa palavra, você precisa pegar outra pessoa, ouvi-la, porque o filho, ele aprende a falar, ele já conviveu com o pai 2, 3 anos. Eu tenho um sobrinho lá, tem 2 anos, acho que deve estar 2 anos agora, fala nada. Mas comunica tudo, mas não fala nada. Então, a gente, como ele não fala nada, tem que ficar ali tentando adivinhar, prestando muita atenção nele. Depois que a criança aprende a falar, fica fácil, porque aí é uma palavra, já interpreta, fica rápido. Só que a criança, como que ela aprende a comunicar? Ouvindo os pais o tempo todo. Então, os filhos ouvem o pai muito mais do que os pais ouvem o filho. Isso é natural. Isso acontece. Porque o leãozinho esturra, escuta o leãozão esturrar, né? E todo mundo vai aprendendo com a comunicação dos mais velhos. E aí chega um ponto que o filho precisa ser ouvido, porque senão você não conecta o projeto. Entendeu? Não dá voz. Não dá voz. E aí você precisa... O patriarca, a matriarca precisa parar para escutar um pouco, que aí entra o que você falou, que é muito importante, o respeito. Então, você primeiro precisa respeitar, para depois escutar a pessoa, ouvir o que ela está falando, e aí sim pensar se o projeto se entrelaça. E aí sim pensar se dá para fazer alguma coisa junto. Não adianta sonhar sozinho e querer um substituto porque você não tem mais energia para tocar aquele sonho e projeto que você fez sozinho, entendeu? Então, faça um projeto em conjunto. Sonhe sozinho, mas projete junto. Eu escutei uma pessoa uma vez me dizendo também, tem um lado de não reclamar também do que faz, né? Porque isso passa para os filhos, né? O que eles ouvem também é algo que eles, aí abre aspas, aprendem, né? Que aquilo torna-se uma realidade na vida deles. Então, se o cara reclama todo dia do boi ou do preço da boi... pecuária não dá dinheiro, pode ser um problema também isso no crescimento das pessoas, né? E toda reclamação abre uma porta de entrada, né? Porque uma hora que você está reclamando, você está se vulnerabilizando. Você não está... Você fica aberto ali, a pessoa fala assim, mas você vive disso? E aí você acaba fechando a porta. Então, se você não reclama, se você troca a ideia, fala... esse ano estamos mais apertado aqui porque a arroba está mais... Conversa. Se você conversa, você não abre porta para se apanhar, porque senão
Uma vez que você reclama, você tá abrindo guarda, você tá apanhando, aí vem uma pergunta de atravessado, você se sente dolorido porque você tá já reclamando de uma dor. Reclamar é uma dor, independente se ela é física ou se ela é psicológica, é uma dor, ai, meu braço tá doendo, meu braço tá doendo. Aí, pá, você pega a pessoa, puta merda, braço, aí dói mais ainda. Se você fala, nossa, você tem alguma coisa aí, algum remédio pro meu braço? Tal? Pô, pai, eu quebrei o braço outro dia, tomei isso aqui, tá melhor. Ou o médico do meu amigo aqui, tá, vamos conversar com ele. Né? Aí você conecta, aí você convive junto. Se você, quem reclama não tá escutando. Você já escutou isso? Fantástico. Quem reclama não tá escutando. E aí a palavra que você me perguntou, o que é aprender, né? Existe um bloqueio, né? Dos dois lados para aprender. Né? Aprender tá aberto a ouvir. Aberto a ouvir. Mas você tinha falado de um exemplo de sucessão familiar. O que Fernando. É um cara que ouve, né? O Fernando Costa, hoje eu tenho o prazer de trabalhar junto com ele. Ele é uma pessoa que, cara, é fantástico, porque ele não reclama. Tá sempre de bom humor, né? Ele tá sempre de bom humor, sempre calmo e sempre procurando resolver, não reclamar. E eu acho que isso passou muito para os filhos dele. Ele trazer um exemplo de não ficar assim, nossa, a arroba tá ruim, olha o preço que a gente tá vendendo, eu comprei esse bezerro caro. Poucas vezes eu vi ele fazendo isso. Muitas vezes eu vi ele falando assim, nossa, aqui tem uma oportunidade, porque nós compramos na cara lá atrás, mas vamos comprar barata agora. Sabe? Não fica amassando, não fica olhando o problema com a lupa, não fica deixando desinteressante. Focando no problema. Exatamente. Ele foca na solução. Então, isso eu acho que é genial do Fernando, que pode ser um dos pontos que contou muito para a sucessão, para fazer os meninos terem vontade de fazer o que ele fazia. Sim. E eu acho que de ter prazer em fazer. Desde novinho, os meninos, pelo que fala, andavam junto com ele e admiravam o que ele fazia. Não porque ele ficava reclamando, pelo que ele trazia como um ponto de prazer para as crianças, para os meninos, que hoje já são adultos, mais velhos do que eu, e que querem tocar o negócio do pai, que querem ser parceiro. Eles não são só um filho submisso. Eles são parceiros. E tem eles muito discutem sucesso junto com fazem. o pai. Exatamente. Ele é tão bom nisso, assim, bom é bom de se observar, que ele faz sucessores, né? Se vocês querem me chamar assim. Não, eu digo, uso a palavra de chavão. Que eu também não achei eu outra. não achei uma palavra para colocar no lugar. Que ao ponto, eu lembro quando o Darcy recebeu um monte de propostas, recebe até hoje, volta e meia, muito visado no mercado, tá muito ali mexido e muito eficiente no serviço. E ele recebeu a proposta de trabalhar junto com o Fernando. Uma das coisas, assim, ele me pediu uma opinião e opinião de várias outras pessoas, todos foram unânimes em falar. Cara, você é um menino, né? Muitas vezes mais velho, a gente fala menino. A gente ouve esse termo. Não de forma pejorativa. Não, né? de jovem, carinhosa. Né? Tá? Pode ver, às vezes você fala pra sua própria mulher, fala, as meninas vão, que às vezes é a mulher, porque é quando você tem relacionamento de quando era todo mundo novo. E aí ele falou, muita gente falou, você é um menino que gosta de aprender, vai com o Fernando que você vai aprender muito. E é incrível o tanto que ele aprendeu. Quanto tempo faz você trabalhando lá? Fazem desde maio. É sempre uma troca positiva, né? O Fernando é muito bom. O tanto que ele aprende, eu gosto muito de aprender, eu andando junto com o Das aprendo também, um pouco com o Fernando, aprendo também o pouco que eu tenho de contato com ele. Então, o que acontece? Uma pessoa que está sempre disposta a ouvir e, consequentemente, a ensinar, porque quando você está ouvindo, às vezes você também está ensinando. É muito mais fácil você atrair pessoas boas para estar junto, tocando projetos que ele sonhou. Projetos que ele sonhou. Uma pessoa sonha, transforma em projeto, agrega outras pessoas. Mas enquanto for sonho, você não consegue. Sonho não conecta com os outros. Sonho não funde. Projeto, sim. Projeto funde. Então, um sonho que ele teve, transforma em projeto, ele consegue atrair líderes para aquele projeto, porque não tem braço para tudo, né? Então, você sendo uma pessoa assim que atrai e dá oportunidade e deixa a pessoa errar dentro do parâmetro, porque hoje mesmo a gente estava viajando, ele às vezes para ligar para trocar uma ideia, porque não tem nada melhor do que você ter um mentor, nada melhor do que você ter uma pessoa para trocar uma ideia, para tomar uma decisão mais difícil um pouco, né? Que é a função que normalmente costuma ser a função do pai dentro ali. Sim. Mas muitas vezes você consegue achar outras pessoas que também te ajudam assim. E essas outras pessoas conseguem ter pessoas boas perto. São círculos que você vai criando dentro da tua vida, né? Que você vai selecionando, né? Quem você quer perto e quem você quer longe, né?
Sim. Essa é uma experiência que você está vivendo muito com ele lá, né, agora, nesse momento. Demais, demais. O Fernando é um cara que tem. Ele dá vontade de estar com ele toda hora. Porque, igual hoje, ele é meu patrão. Mas ele não passa medo nenhum. Você não fica com medo de acessar o Apreensivo, Fernando. né? Você tem vontade. Não tem apreensividade. Você tem vontade de estar com ele. É até chato, porque tudo eu pego opinião. Fernando, o que você acha que a gente pode fazer disso? E eu olho, às vezes, e falo, nossa, eu tô usando demais ele, na Vocês verdade. sabem, eu vou contar uma história para vocês rápida aqui no meio do nosso bate-papo. A nossa empresa nasceu e uma das grandes almas, eu falo isso porque ele, além de um grande ser humano, ele é uma alma, um espírito fabuloso. Que nos ajudou foi o Fernando. A mim e o Renato no começo. Fernando e o próprio Thiago, o próprio Rafa, que eles viveram conosco no início do projeto, o que eles trabalharam junto conosco, o que eles fizeram junto conosco e por nós, não tem dinheiro no mundo que pague. Então isso tudo que você está dizendo vai muito de encontro com o tipo de pessoa que ele é, né? Que agrega. E a comunicação com esse tipo de pessoa é sempre prazerosa. Né? Tudo é energia. A pessoa que está disposta a dissipar energia positiva vai atrair coisa positiva. Ele é uma pessoa que está sempre... Bom, sejamos pessoas que consigam fazer isso. Acho que esse é o aprendizado. Acho que essa é a primeira coisa que ele vai falar. Vou contar uma frase de um outro que eu admiro muito, que é o tio Cecel. O tio Cecel, quando eu estava tomando a decisão em cima de onde eu ia trabalhar, eu fui falar com ele, a gente foi fazer uma caminhada. Aí ele pegou e falou, ô meu filho, ó, você tá com 3 propostas muito boas aí na mão, tudo, mas você escolhe a que você quiser. Aí no final ele não falava qual que ele ia me indicar. Ele é fantástico. Né? Aí ele pegou e falou assim, ó, as 3 são muito boas, entrando no carro, mas o Fernando Costa, ele constrói pessoa, ele não constrói funcionário não, viu? Aí. Eu acho que você tem que ir com ele, não dei conta de segurar pra mim só não, vai com ele, filho. Que benção. E eu tenho certeza que eu acertei, porque realmente ele constrói pessoas, ele constrói caráter, ele não constrói um cara que vai só suprir as necessidades dele e vai... Ele é um cara ímpar, viu, É. Felipe? Ele é ímpar. Ele é um irmão de vida, eu adoro ele, amo de paixão ele e a família dele toda. Sou grato, a gente deve muito. Eu sou muito feliz de tê-lo como amigo. Poder chamar ele de amigo, para mim, isso é um ativo na vida, tá? Um dos maiores. Isso é uma das coisas que a gente aprende na vida. Poder hoje, depois de um determinado tempo, dizer assim, olha, eu sei quem é meu amigo, e que tipo de amigo eu quero cada vez mais perto de mim. Ele é um cara, recentemente saiu uma foto dele, ele pouco viveu momentos para ele na vida, né? Sempre foram momentos para os clientes e para a família, né? E eu vi uma foto dele numa pescaria agora com um dourado enorme, você olha o sorriso do cara é genuíno, entendeu? Felicidade. É verdadeiro. Não é? É. É diferente isso, não é? E o Adaldo, mesma coisa, que é compadre dele, que tá lá, que tem uma paixão tremenda por tudo que faz. Um cara A2 que tá no mercado aí, o grande precursor dessa informação chegar mais rápido para o cliente final Do leite deve-se totalmente a Dáudio Castilho. Cindy Castilho, melhor Cindy do Brasil. Dáudio Castilho é ímpar. Esse homem, ele tem uma missão na Terra, um legado que ele está deixando aqui, que é fora do comum. E outro também. Não sei se sucessão é a palavra certa, mas o filho dele, Adaldinho, é brincadeira com aquele moleque que gosta de pecuário, que ele gosta de fazenda, que ele gosta das coisas. Né? Vocês já viram aqui? Ó? Demais. É um negócio diferente. Demais. Bom, pegando essa fase toda, nós estamos falando dessa geração. Conta um pouquinho, nós vamos entrar em Universidade da Pecuária já. Conta um pouquinho do trabalho também que vocês têm, principalmente com os seus seguidores. Como é que é a tua rotina hoje? Quantas pessoas estão envolvidas nessas comunicações que você faz? Quais são os seus maiores desafios? Começando por você, Olavo. Isso eu sempre tive uma vontade lá atrás de comunicar o que eu aprendia, porque eu via essa lacuna, essa necessidade que existia no nosso campo, só que ainda assim não tinha o abençoado Elon Musk fazendo a Starlink. Hoje isso eu acho fantástico, até eu conto sempre essa história curtinha que eu tava com um estagiário e ele tava chateado que ele tinha fazendo no Pantanal e ele chegava lá na fazenda, os peões não estavam mais fazendo laço de couro como fazia. Eles não estavam mais tirando tento no final da tarde e trançando laço como sempre aconteceu quando ele era pequeno. Todo mundo já tinha uma plaquinha solar, porque não tinha energia na fazenda, uma placa solar com bateria e um roteador que recebia internet, a rádio, na rádio era.
lá no Pantanal é plano, consegue com antena tocar a internet longe. E aí ele tava contando chateado. A hora que ele contou isso, eu falei, rapaz, melhor história, melhor caso que eu escutei aqui, oportunidade, porque é justamente isso que eu quero. Ué, mas você não gosta? Eu falei, eu amo tradição. Só que os laços de couro não curam o umbigo do bezerro bem curado, como eu posso estar ensinando num vídeo. O laço de couro não cuida da nutrição de uma vaca, não mostra a importância que tem em ficar atento à hora de tirar do capim, ou à hora de você olhar um sal no coxo, um jeito de você curar uma bicheira num bezerro. Ele só laça. Agora, laçar ele já sabe. Ou se quiser, até fecha no curral, não precisa laçar, não tem problema. Faz do jeito que eles acharem melhor. Mas a informação eu vou conseguir através da telinha desse celular que eles estão olhando. E vi, eu falei, é por aí. Eu acredito muito por aí. E aí vem o Elon Musk com a Starlink, que chega a internet de qualidade, que você consegue fazer o vídeo melhor ainda e passar por vídeo, não é mais por áudio. E quando nós saímos no projeto da expedição, nós conseguimos, começou a passar essas informações, eu vi o tanto de gente que ficava surpreso com as informações, tanto pessoas técnicos como consumidores que achavam interessante, que é um mercado que eu acho que a gente tem que passar mais informações coerentes para eles, né? Para os consumidores, porque todo mundo, a maioria é consumidor. E aí eu comecei a fazer mais e mais, e isso foi virando um negócio. Foi assim, acabou que chegou num ponto que eu nunca imaginei que ia chegar assim nesse ponto, mas hoje é uma das minhas fontes de renda, é a rede social mesmo. Quantos seguidores hoje? Hoje devo estar entre 35, 36 É mil. muito na nossa área. Você imagina, você falar uma coisa... Claro, tem gente de milhões. Cara, é um estádio de futebol ouvindo o que você tá falando. Não é? É gente com força. Sim. E gente que quer ouvir aquilo. Efetivamente, são 2.000 e poucas pessoas que Mas é a ouvem quantidade de diariamente. gente que você influencia. Exato. Porque seguidor é uma coisa. Agora, quantos você influencia com o que você leva de informação? Pode ser mais. Exatamente. Pode ser mais. Quantas pessoas você toca e a responsabilidade que você tem naquilo que você está passando para eles. Essa responsabilidade é pesada. E aí você falando na dificuldade. Mas você está maduro para isso. É uma responsabilidade pesada, assim. Quem quer entrar, né? Mas fala um pouco disso para quem está querendo entrar. Exato. Nós estarmos maduro é simplesmente o fato de a gente estar mais forte para carregar o fardo. Mas que o fardo vai nas costas, vai. Não quer dizer... Eu lembro uma vez, eu gosto muito de exercício físico. E uma vez eu consegui um treinador muito bom, o João, e aí eu me matando lá, conseguindo um bom desempenho, saía cansado do mesmo jeito. E eu, puta vida, falei, rapaz, João, mas eu nunca vou perder a ofegação, toda vez eu vou sair ofegante. Ele falou, não, filho, o treinamento é para você acostumar a controlar a ofegação. Falando um jeito assim, sim, né? Sim, Mas não é que você vai ficar levinho e não vai sentir. O murro dói do mesmo jeito. A pancada dói do mesmo jeito. Você só sabe apanhar, né? Você só aprende a apanhar e levantar rápido. E é a mesma coisa. Então, a responsabilidade de você estar dissipando informação é o tempo todo pesado. E como é que você lida com um hater que aparece no meio do canal? Porque tem, né? Não tem o que fazer. Hoje eu acho bom. Conta um pouco. Eu acho bom. Isso. Sabe por quê? Igual eu falei, hoje eu crenço muito que os trem energia, né? Você tá falando que está energia. Se ele tá colocando energia no você vira ela e faz... Quem que o patrão da gente, que é o dono da rede social, que hoje é praticamente um robô, ele só entende que alguém está pondo energia, ele não sabe medir se é negativo ou positivo. E aí ele bomba mais ainda, porque se o hater, que todo mundo fala, ele tá ali ativo, tomando atenção sua total ali dentro. Então o robô tá falando, rapaz, isso aqui tá dando engajamento, e distribui mais. Enquanto tem um criticando, tem 1000 elogiando, aprendendo, achando bom. Então, se você tem certeza que aquela sua informação é benéfica, você pode ficar sossegado. Se a tua ideia é fazer o bem, pode ficar sossegado que ela vai fazer o bem. Hater, para quem não entende, é um crítico, aquele que só sabe que odeia e encher o saco. Porque hate é odiar, né, em inglês. E aí é um odiador. É um odiador de você ali. Só que é um odiador. E aí tem um monte... E aí o Instagram, por exemplo, ele entende que esse cara tá te elogiando. Ele não sabe se ele tá te metendo pau ou se ele tá te dando parabéns. E aí ele dá visão. E aí ele pega e fala, opa, tem um cara que tá gostando aqui em tal região. E ele manda para outros 10 caras essa E aí você vai pegar postagem. gente que E aí quer você ouvir. vai cada vez multiplicando mais. Exato, multiplica. E também, muitas vezes, te corrige também. Sim, porque quanto mais pancada você toma, mais você treina para ter preparado tomar. Você vai tomar pancada a vida inteira. Isso é uma das coisas. Como que você dá conta? Eu já aprendi que vai tomar pancada a vida inteira. Tem dia que você acorda, é dolorido, que você tem que
falar alguma coisa, ninguém quer ver de mau humor, ninguém quer ver você de mau humor, ninguém, assim, todo mundo. A tua Margarida mulher... é feliz, né? Doriana é feliz a vida, né? Teus filhos, tua mulher, quem tá em casa, te vê, te aguenta, te atura, porque tá preso naquilo ali. É difícil ser feliz, né? Um dia que você não tá tão... Eu tô brincando que tinha uma bom. propaganda da Doriana antigamente, uma marca importante aí. Por favor, não fiquem bravos comigo. Não, mas é famoso. Tô elogiando, que famoso. aparecia sempre a família sorrindo, né? Como se fosse só isso, né? Não precisa Doriana, Coca-Cola também, já Sim, viu o não Papai é só Noel isso, né? chateado? Não, fica. papai. Todo mundo. É o que eu brinquei com vocês antes. Já viu o gordo triste depois de comer? Eu, depois que eu como, eu fico na felicidade. Serotonina Gente. lá em Lá cima. no teto. É? Aí a gente entra nessa comunicação. E vocês dois são pessoas que têm uma capacidade muito grande de levar informação boa para quem tem que ouvir do nosso negócio. Porque a gente fala para nós mesmos. Mas estamos falando pouco para quem não é do nosso negócio. Mas mesmo falando do nosso negócio, eu vou botar o dedo na ferida, que eu não aguento, cara. Tem que arrumar uma confusãozinha, né? Vai. Quantas vezes chamaram vocês para dar palestra em algum evento importante aí? Porque, assim, o que eu acho muito importante, com a experiência que vocês já viveram, é falar um pouco dessa experiência para nós que estamos sentados lá na plateia, para a gente se enxergar também e entender como nós devemos crescer, aprender, nos posicionar para nos comunicarmos com quem está do lado de lá. Já aconteceu esse convite? Isso houve? Como é que vocês encarariam isso? Para evento importante, não. Mas aconteceu para uma outra ocasião que hoje a gente está bem satisfeito. Não sei se todo mundo está vendo no AgroInsper, dentro do Canal Rural, uma expedição que aconteceu de estudantes, da meninada do INSPER que estava na faculdade. Logo que a gente terminou essa expedição, que eu e o Olavo participamos, nós fomos convidados a falar um pouco para os alunos. Não era um evento importante que custava R$1.000, R$2.000 o ingresso. Não era um evento caro, não era um evento visado. Importante, todos. Todos são. Para mim, todos são. Exatamente. Não era um evento famoso. Famoso. Exatamente. Não era nenhum desses famosões, mas a gente foi lá na faculdade falar um pouco da nossa vivência de pecuária, o que a gente viu, o que a gente conseguia trazer para essa molecada e comunicar com esses meninos. E hoje a gente vê que eles fizeram um belo trabalho aí. Provavelmente isso foi fruto do que a gente foi levar naquele palco, sem fama nenhuma, para aqueles 50 meninos do INSPER que estavam lá e fizeram um excelente trabalho hoje em dia. Então, eu, pelo menos, nunca subi num palco desses eventos famosos para falar para pecuarista. Mas fiquei muito feliz de ter, junto com o Olavo, participado de uma palestra dentro de uma universidade que fez um belo trabalho recentemente. Eu acho muito importante a gente ter esse senso de entendimento. Nós temos que falar para as populações. Nós estamos aqui hoje em Jaguariúna, num estúdio aqui em Jaguariúna, e a gente está do lado de um polo grande de população, de volume de pessoas aqui. A região metropolitana de Campinas tem 7,5 milhões de habitantes, que pega, acho que, mais de 20 cidades que eles consideram, né? Não só as que estão muito próximas. São Paulo capital é 20 e tantos milhões de habitantes. Enfim, posso estar errado aqui, mas os números são gigantescos. Esse povo pensa que picanha brota da geladeira. Pensa que você vai lá no açougue e compra um contrafilé, que ele tá lá, ele saiu de lá. Ele saiu de dentro do vácuo. Ele nasceu contrafilé. E a gente se comunica para dentro do nosso negócio, muitas vezes, e não para esse grupo. E pior, se você me permite dizer, quando se comunica também querendo fazer uma comunicação linear. A gente tem que, talvez, encarar isso, e vocês são fonte muito importante, na minha opinião, de nós temos que, como nós vamos ter que mexer nessa comunicação para pegada de carbono. Recentemente tive numa oportunidade ouvindo as empresas europeias extremamente preocupadas com isso. Isso vai chegar cada vez mais forte aqui como conceito. As pessoas não sabem nem o que é isso. Aparece lá na companhia aérea, você compra um voo que vai mitigar mais CO2, paga R$100 e tantos a mais, e o cara acha que aqui está resolvendo o problema do mundo. Será que não está na hora de pessoas como vocês terem a oportunidade de a gente engajar mais gente e apoiar vocês para levar informação? Diz, olha, produzir menos, quer dizer, produzir mais, gastando menos, também é preservar o ambiente, né? Eu vejo esse é o único jeito que existe, porque buscar eficiência é uma das coisas que faz você mitigar a questão da produção de carbono.
Mas voltando um pouco, quando a gente... Você já foi chamado? para participar? Não corre não. Eu vou estar... Corre não pula eu tinha realmente Nós vamos pegar no carbono e sabe nisso, por quê? Eu fui chamado várias vezes. Eu vou mudar porque pouco. não foi? Não, eu fui chamado várias vezes. Eu dou bastante palestras por aí. Eu dou palestras. Nunca fui chamado para algum evento aí que tenha renome dentro da pecuária de corte, mas para faculdade. Agora mesmo, semana que vem eu tenho uma palestra. Hoje eu tenho uma aula virtual com uns meninos. E para mim, todos é importante. Uma vez eu vi isso, eu vi duas coisas, uma positiva e uma negativa, né, que aconteceu. Uma vez eu vi um cantor que hoje está famosíssimo falando da importância que ele dava quando ele fazia show em boteco para quem estava para um sentado ali, um ouvinte, uma plateia que ele tinha ali, uma pessoa. Então ele fazia o show com a mesma entonação. E eu vi uma pessoa uma vez que a gente convidou para fazer uma mediação, falando, nossa, mas vocês vão transmitir, vixe, mais 30 pessoas só? Nossa, difícil, hein, ruim. Eu ouvi uma pessoa falar isso também, nossa, mas só para 30 pessoas não tem. E eu vi, então, um positivo e negativo. Hoje um está estourado e o outro sumiu do mercado. Tá né? aí a resposta, né? Então, para mim, todas as vezes, se eu aceitei, eu vou lá para dar o melhor que tem. Ainda não recebi, talvez ainda, mas... Fica aí a dica para quem está ouvindo, gente, tá? Quem tiver oportunidade. Mas e outra coisa, vocês mesmos falaram, por mais que eu não tenho por mais que não possa ter sido chamado para eventos de milhares de pessoas, de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas ali, plateia, eu tenho 30 e poucos mil. Tem um estádio te ouvindo toda vez. Ouvir, então mas eu tenho que me dedicar para falar com eles. Olavo, mas peraí, vamos ser sinceros. Nós estamos falando de uma coisa que é muito importante. Nós temos que primeiro admitir, estou falando o nosso sistema todo de comunicação, que nós temos que nos comunicar de forma mais efetiva com as gerações que estão chegando. Vocês são parte desse processo muito importante de levar informação, porque vocês conseguem transmitir melhor isso de uma forma mais amigável. O cara olha pra mim no vídeo e fala assim, puta, esse gordinho aí, eu não vou escutar ele com essa cara de bulldog dele agora, não vai dar certo. Tudo tem uma forma, uma roupa, um jeito de falar, um jeito de levar. E é muito importante isso, no caso de vocês especificamente falando, porque vocês conseguem levar emoção, mas vocês conseguem levar a informação. A emoção sem informação de qualidade é muito ruim, porque é aquela história de você colocar um macaco com a metralhadora em cima de uma cristaleira, ele vai dar tiro para todo lado e vai quebrar o cristal também, pô. A boa vontade dele é grande, mas ele não foi treinado para aquilo, poxa vida. Ele tá ali para seguir a vidinha dele, não para ser segurança, pô. Ele é um bicho de amor, não é daquilo ali. Não, aqui eu estou falando especificamente porque nós temos que nos comunicar. O Carrefour, outras redes grandes, têm cada vez mais parcelas dentro dos seus corredores de produtos alternativos que não são os da nossa área de pecuária, crescendo lá dentro por conceito, o mundo falando de determinados conceitos, e nós estamos deixando essa comunicação chegar no ouvido dessas pessoas, muitas vezes de uma forma errada. Mas você falou, o pessoal não quer ver um gordinho com cara de bulldog. E o gordinho, essa parte mais legal. Se o gordinho, ele não tá nem aí se as pessoas querem ver ou não. Ele não, tô aqui por mim, por vocês. Mas aí ele chamou, ele convidou pessoas que talvez o pessoal esteja mais afim de escutar. Exato. Ele, né, vamos dizer, ele patrocina, ele apoia pessoas que tá afim de escutar. Se ele não dá conta de chegar, de permear, ele busca quem dá conta, né? Eu tô fazendo uma analogia, mas é uma responsabilidade que nós temos aqui, inclusive, no canal. Porque foi o que o Died, hoje, por incrível, é a mesma pessoa, hoje fez. Ele dedicou a parte da manhã dele para mostrar uma tecnologia de pontíssima que eles desenvolveram e estão aplicando no mercado dentro da nutrição dos animais. O que ele viu? Ele falou, cara, eu tenho isso aqui tudo técnico. Hoje, você me explicando, eu via muito isso. Você explicava e olhava se a gente tinha absorvido. Explicava, porque às vezes você mesmo ficava assim, cacete, isso aqui tá meio complexo demais. Será que esses meninos vão entender para passar a importância que isso tem? Né? Eu eu vou demorar uns dias, tá? As informações são bastante, demora uns dias ainda, mas vou conseguir passar isso para o pessoal. Mas você foi lá e deu um jeito de aplicar, de mostrar. E é a mesma coisa. Eu faço a coisa mais linda do mundo. Se você falar que você faz... Você conhece a história do gavião e da coruja?
Não, conta aí pra nós. O gavião e a coruja fizeram um combinado. Ninguém vai comer o filhote dos outros, porque os dois são predadores, né? Sim. Aí eles falaram, o gavião falou pra coruja, ô coruja, o meu é fácil, tá nos picos mais altos, então meus filhotes você não vai, você sabe, os ninhos mais alto é filhote meu. Aí o seu, como que eu vou saber? Ela fala, pra mim é fácil, os meus filhos mais bonitos que você vê são os meus. Fiote que tem. Vocês já viram filhote de coruja? Nossa senhora. Os zoião lá. Ela chegou no ninho e o gavião tava de barriga cheia, entendeu? Então, pra coruja, era os filhotes mais bonitos que tinha. Pro gavião, só era uma comida que tinha. Isso que acontece às vezes muito no nosso. Nós fazemos uma coisa... Nós agora estou me colocando como produtor, como pecuarista. Fazendo o trem mais lindo que tem, achando que é o trem mais lindo que tem, mas você não está preocupado em comunicar, porque era fácil, era só falar pro gavião. É os filhotes mais zoiudo que tem. Se tiver um zoião grande, é o meu. Busca uma característica para comunicar que seja entendível do lado oposto. Perfeito. E não uma que está dentro do seu sentimento. Dentro da sua paixão, né? Dentro da sua paixão. Então busca alguma coisa... Não aquilo que só você vê, né? Tem que ser uma coisa conceptiva, tem que ser uma coisa que a pessoa consegue entender. É isso. Igual hoje, eu nunca joguei videogame, eu tenho um videogame lá, eu não tenho paciência de jogar videogame. Não. Só que eu conheci uns meninos que mexem com vídeo de YouTube, de coisa de videogame, eu tenho que parar para ouvir esses caras. O que eu posso fazer? Eles gostam de comer churrasco. Eu faço um churrasco, eu falo, eu sirvo a carne, falo alguma coisinha, mas eu quero entender o que você quer. Meu primo faz física na Alemanha. Na hora que ele vem com as conversas dele, outro dia ele pediu para apagar a luz lá do jardim. Eu até raiei, falei, não, pra quê? Não precisa economizar energia, alguma coisa assim, tá tudo certo, já tá, a energia tá certa. Aí ele ficou quieto, não falou, depois eu descobri que era pra ver a lua, pra ver as estrelas, os trem. Eu fiquei num peso, aí o outro dia eu falei, aquele dia você queria ver? Foi, porque aqui lá em São Paulo, ele morava em São Paulo, não Alemanha, é muito claro, eu não consigo ver direito. Aí no outro dia eu apaguei, sentei do lado dele, tanto que eu aprendi. Você ouviu ele? Eu ouvi. Olha, que jeito que você fala de física da lua, da quântica? Eu não sei, né? Não tinha nem o que eu falar. Se eu falasse era pra zoar, porque eu não tinha o que falar. Mas ele come carne? Demais. Ele é um cliente nosso. Você concorda? Mas eu preciso parar pra escutar ele. Aí tem que saber conversar com ele. A próxima vez que ele voltou... Aí ele foi pra Alemanha, coisa esses dias ele tava lá em casa. Aí ele chegou lá e falou, eu tô fazendo... Ele desenvolve laser. Laser pra cirurgia, imagina, física. Era um gênio. Se não é, ele finge bem. Não, você entende. Pra ter chegado lá fazendo isso aí, ou ele engana muito bem, ou ele é bom demais. Ele deve ser bom demais. Eu acho que ele é bom demais. Ele é bom demais. E aí ele Graças a Deus, brasileiro, pô. Não, e comedor de churrasco. E aí ele quis entender um pouco da pecuária para saber o que ele podia desenvolver para ajudar a gente. Nós estávamos falando antes no nosso bate-papo, por exemplo, que a fala, o cérebro só cresceu devido à caça, a cocção, o fogo veio, aumentou a cocção, houve a cocção da carne, desenvolveu o cérebro do ser humano. Parece que a gente esqueceu tudo isso aí. Eu não tenho nada contra quem não come carne. Mas o que eu acho que a gente, do lado de cá, que está produzindo, e nós temos uma responsabilidade muito grande de levar informação, tem muita gente no mundo passando fome, para a gente falar sobre só conceito de alimentação e ignorar a proteína animal como uma fonte importante de nutrição para os seres humanos, poxa vida. Né? E desenvolvimento de cérebro, desenvolvimento de uma série de capacidades cognitivas das pessoas. E assim, entrando nesse ponto, ele é um cliente nosso. E quantas vezes tivemos paciência para conversar com esse cliente para explicar isso? E você imagina ele chegar agora lá, falar com os amigos alemães, que aí tem um primo que produz carne, que escuta, às vezes pega e escuta o podcast desse, você vai ter que traduzir para alemão. Né, mas daí ele dá conta. Ele dá conta, já falou, filho, traduz aí. E traduzir para a língua deles. E aí mais gente vai ouvir uma verdade pela ótica do que nós estamos passando de realidade para eles. Não só uma ótica, muitas vezes negativa, que as pessoas de algumas mínimas partes tentam transmitir para a população. Que a população está lá, ela vai ouvir quem falar melhor para ela. Ô, Jet, hoje eu descobri que você também teve a oportunidade de estar num país da África, lá fazendo um trabalho em relação à pecuária. Você lembra o que você comeu quando você estava lá? Cara, eles tentaram fornecer na época para mim o que havia de melhor. Eu comi inclusive carne bovina, mas eu me senti muito culpado, porque o que eu vi nessa primeira viagem que eu fiz, eu prefiro não falar o país, mas você foi também,
foi uma disparidade muito grande. Eu vi gente passando fome e comendo lixo. E eu me senti muito culpado, porque falar sobre carne com uma pessoa, não coma carne, uma pessoa que não tem o que comer, primeiro que eu acho que tem que comer carne, cada vez mais. Uhum. Segundo, que, meu Deus do céu, nós estamos numa liturgia, né? A situação é completamente diferente, né? Totalmente. E essa Levar experiência, comida, né? como que você via a capacidade cognitiva? Muito baixa, as pessoas com uma dificuldade muito grande, você sabe disso. Para vocês teve lá. entenderem o que seria capacidade cognitiva, como falando de pecuária, tem lá uma cerca. Eles têm dificuldade de colocar um fio passar grampo no outro. um grampo no outro, sabe assim, de entendimento do como funciona a A ferramenta. lógica da ferramenta. A lógica, lógica. Cognição é lógica ali dentro do negócio. E você vê uma diferença, eu quando fui já 10 anos para cá, também, né? foi mesmo. E você vê uma diferença com as pessoas que têm acesso à alimentação melhor dentro lá do mesmo país, elas têm a capacidade cognitiva melhor. Tive agora no Quem Marrocos. come carne. Tive agora no Marrocos, um país que tem feito um trabalho para alimentar a população, tem acesso, está perto da Espanha ali, perto do Estreito de Gibraltar. É uma outra realidade. É uma outra realidade já. Com acesso a uma alimentação Tem melhor, acesso à proteína acesso animal. à proteína animal. E assim, não há um conceito específico de não vou comer porque tem que ser do rabo amarelo, do virado para tal região. Assim, os árabes, os sulistas, os nortistas, dos meio do globo, todas as pessoas têm uma mesma busca, hoje os asiáticos, né? Alimentação, né? Nós estamos falando de alimentação segura para as pessoas, né? Alimentação de qualidade. De qualidade segura, né? Seja de proteína animal bovina, seja de leite. Tem gente falando agora para não tomar leite. Desculpa, pode descer o pau em mim aí, a favor. Manda o cacete. Como é que não tomar leite? Eu vi médico falar recentemente, o ser humano é o bicho mais burro do mundo, porque é o único que toma leite de outra raça. Não, eu sou burro então, com força. Toma o leite. Quem não toma leite, que nunca tomou leite, que me prove. Tá vivo, é mamífero. Leite é uma das coisas, talvez a única atividade, a única que está presente em 100% dos municípios brasileiros. O leite não é importante? Uma pessoa que fala um negócio desse por conceito, ou que fala uma coisa dessa forma, tem uma responsabilidade muito grande nos milhares e milhares de empregos e de pessoas que precisam daquela proteína provida do leite para se alimentar e sobreviver. É um absurdo isso. O meu patrão nos Estados Unidos tinha 75 anos, 73 anos. Ele era carpinteiro, todo dia tomava, que nem a gente toma Coca-Cola, beba leite. Ele bebia leite, um copo cedo, um copo à tarde, trabalhava, construímos casa lá. Ué. Cálcio. O cara precisa de cálcio, precisa de uma série de coisas da razão. Eu fico olhando esses conceitos. Tá tudo bem cada um defender o seu, mas eu acho que agora nós precisamos cada vez mais de pessoas como vocês para que essa informação comece a chegar de uma forma não deturpada nas pessoas que têm que escutar isso, que são as gerações que estão vindo, que vão ser cada vez mais consumidores. É muito claro isso. A proteína, ela tem várias opções, todas boas, todas boas. Como é que você fala para a pessoa não comer uma proteína de origem animal? Por conceito seu. O conceito é seu, não da pessoa. Conceito. Exatamente. Ô, Died, eu acho que a nossa propaganda do agro, pelo que eu vi, pelo menos pelo que eu vivenciei nos últimos 3 anos, isso é um ponto que a gente precisa melhorar muito, nós que somos do meio. Nós somos muito bons em fazer nota de repúdio, em fazer algum movimento depois que nós já apanhamos. Depois que já teve a segunda sem carne, depois que a Heineken tomou um posicionamento, mas a gente nunca pensa em construir uma imagem, igual tem lá nos Estados Unidos, no Yellowstone, o cara falando sobre a produção dele, em construir uma imagem sem antes ter apanhado. Eu acho que a gente precisa começar a melhorar o nosso marketing do agro, não, independente da faixa etária, independente se é o senhorzinho de 80 anos que está comendo carne, que ele já está conceituado na cabeça dele, ou a menininha de 5 anos de idade que está assistindo o desenho e vai passar uma propaganda de carne, ou de não comer carne na televisão, alguma coisa assim. Que ela vai no supermercado e vai ver a mãe dela comprando carne e produtos de origem natural, de sei lá, verduras ou industrializados.
Mas eu acho que a gente precisa começar a fazer propaganda antes de apanhar. Antes de Informar corretamente, né? informar corretamente. Não precisa os outros falarem que nós estamos com a pecuária do Brasil está produzindo gás de efeito estufa e está prejudicando o nosso país. Que é uma mentira tremenda. Sim, mas eu acho que a gente não precisa falar, nós não produzimos gás de falar o efeito bom, estufa. Né? Nós vamos falar o seguinte, a pecuária brasileira, ela preserva tantos e ela exporta para tantos países, e se a gente conseguir aumentar sequestra tanto de carbono, sequestra tanto de carbono, e se a gente conseguir aumentar isso, nós vamos estar produzindo tanto de proteína animal no mundo para consumo mais barato, e com isso a gente vai melhorar a fome do mundo, entendeu? Eu acho que é outra pegada. Vamos parar de bater na tecla que a gente já está apanhando. Vamos levantar bandeiras que ninguém olha, mas que a gente já faz há muito tempo e que possam agregar a nossa imagem. Não cabe de vocês dois Aqui, ó, hein? Vou jogar aqui mais uma labareda aqui. Estamos na fase final agora do nosso bate-papo. Não cabe você sabia a partir de agora? Você sabia que o Brasil, ou você sabia de alguma... Eu vou, de uma certa forma, desafiar vocês dois aqui, é que vocês assumam isso aí Pega o boi pelo chifre agora. Eu acho que vocês são pessoas que têm capacidade de fazer isso. Começar a levar informação para essas pessoas. Eu acho que até do frango, a gente estava conversando hoje, todo mundo, você pega uma dona de casa, ou até aqueles mais antigos, fala, mas você come frango de granja, você tem hormônio, não sei o que. É um absurdo. É um absurdo. Genética e nutrição não dá tempo do hormônio fazer efeito dentro de um frango. Nem como, pô. De 40 mas dias. É uma pecha que as pessoas tentam jogar dentro da atividade para deturpar a produção. Sim. Né? Que é uma loucura, né? Sim, mas você vê a lacuna que nós deixamos? Deixou acontecer isso, né? A gente estava preocupado tanto em produzir formulações que deixassem o frango mais eficiente. Genética melhor, né? Genética, ração, não comunicamos, né? Cuidado, esquecemos de comunicar. E as próprias indústrias frigoríficas dentro do frango, tinha uma delas, eu não lembro o nome, que falava que tinha Fátima Bernardes como garota propaganda. Como a tal marca, a gente não tem... O frango sem hormônio. Absurdo isso. Cara, é um absurdo. Ele tá esfaqueando o próprio negócio dele. Ele tá falando que ele não tem, isso. mas que os concorrentes têm, mas automaticamente, quando ninguém come o concorrente, não come o dele também. E é uma coisa absurda, porque isso é uma coisa que a gente tem que se orgulhar no Brasil, também é do crescimento da produção de aves aqui no Brasil. De toda a proteína animal, do agro, da vegetal também. Eu convivo diuturnamente com os produtores de aves, de frangos aqui dentro da companhia nossa, são pessoas fantásticas, importantes no nosso negócio. O que esses caras trabalham, o tanto que é difícil produzir com tão pouco, num milésimo, anda 4 casas depois da vírgula. Um animal com uma genética fantástica, livre de qualquer tipo de produto não qualificado, sem hormônio, que isso é um absurdo falar um negócio disso, uma carne saudável, rápida, barata, que chega na mesa, e aí um bendito é o que você falou, depois de, vocês dois estão falando, depois de tudo que esse cara se especializou em fazer, tem e jogar contra o time, uma higiene fantástica, famílias trabalhando nas granjas, por isso que é uma integração de produção, você visitar uma granja, cara. A produtividade do frango é absurda. É coisa maravilhosa. Impressionante. O boi, o frango, o porco aqui no Brasil, o peixe, que o Brasil, segura o Brasil em aquicultura, né? Segura o Brasil que você vai ver esse país na produção de peixe nos próximos anos. Mas é isso. Nós somos uma pedra no sapato. Automaticamente tem que frear isso aí. Ou talvez a gente precisa lapidar melhor ela. Pode ser. Arredonda as pontas. Não machuca tanto. Não taca na cabeça de ninguém. Não taca na cabeça. A pedra é bem calculada, ela pode ser um apoio, ela pode rola, ser né? escuro, ela rola. Entendeu? Se for uma pedra, procura não machucar. Agora, se você for pedrada para acertar, para agredir, você vai... Tem um vídeo interessante até, pô, precisa ver. Um cara tá curando o vídeo de um bezerro. Tá curando um bico de um bezerro, vai curar o bico do bezerro. Aí ele puxa o bezerro por baixo da cerca, sim, e a vaca vem braba demais. O medo demais, o medo, presta atenção nessa palavra, medo demais, faz ele se defender da vaca. Ele pega uma pedra gigante e joga na cabeça da vaca, bate bem aqui no curuco dela, aonde ela tem mais proteção, porque é feita para defender. A pedra bate e volta na cara dele. Machuca ele e a vaca continua ali, brava do mesmo jeito. O medo dele fez ele se dar uma pedrada. Porque a vaca não estava pegando ele, ela só estava brava. É o instinto dela de proteção. Ela estava dentro do instinto dela
E ele tinha que se defender? Claro, a vaca iria machucar ele se ele não se defendesse, mas ele não é que ele se defendeu, ele agrediu o animal e foi agredido. Então, talvez, às vezes, é isso. Às vezes a gente precisa parar de tentar jogar pedra e lapidar melhor ela. Você tem total razão nisso, mas eu acho que, de novo, bato na tecla, cabe um você sabia aí a partir de agora. Eu coloco, inclusive, toda a nossa estrutura e parceria Para a fazer partir o de você hoje para sabia. fazer o Você Sabia aqui pelo nosso canal, pelo seu canal, pela estrutura, por onde for, porque eu acho que é importante, vocês têm essa capacidade. Rapidamente, conta para mim só o projeto que você está envolvido agora de cara. O Olavo falou aqui, a gente não falou o projeto, tem que falar, poxa, com o Fernando. Universidade da Pecuária. A Universidade da Pecuária, ela é uma instituição de ensino focada em trazer conhecimento pós-graduação. Então, hoje em dia, nós estamos com uma turma de pós-graduação em gestão e confinamento. É a primeira do Brasil, essa Em gestão gestão e presencial, confinamento foi a primeira pós-graduação que Você existiu está no fazendo Brasil. o curso. Sou aluno. Vocês dois são alunos. Não, né? Somos, essa somos. ideia, porque desse giro nosso de 200, no final de 3 anos rodando, no final de tudo, o que a gente falava? O que precisa? Falta informação. Falta treinamento, falta capacitação. Eu Sensacional. fui para um lado de um jeito, atrás de capacitar o pessoal, e o Darras desenvolveu em outro projeto de outro jeito, porque nesse giro maior que nós demos, o maior aprendizado, falta distribuição de informação de uma forma coerente, de uma forma produtiva, Eficaz. construtiva, eficaz. E aí, bom, aí você conta, esse projeto é um baita projeto. E aí eu fazendo entrei nesse projeto com a ideia de expandir essas pós-graduações para o Brasil todo, não ficar só no estado de São Paulo e criar outras também, outras temáticas, não só em cima do confinamento. Trazer especialização em recria, em cria, em engorda, pasto, intensificação São da projetos que pecuária, vão integração seguir dentro da lavoura-pecuária. plataforma. Então. Exatamente, além de outras coisas que são as viagens técnicas, aquelas para os Fala Estados dessa, Unidos. que tem uma aí que eu fiquei sabendo que Tem está uma sendo que tá- programada. Tem uma que está para sair, nós vamos fazer uma viagem técnica para visitar o sistema de pecuária intensiva americano. Legal. Nós vamos para o Texas. Tem data já, alguma coisa? Ela vai acontecer em março. Provavelmente Ó, nós todo vamos mundo aí, atenção, março hein? 24. março de 24. Vai casar praticamente não, bem provável com a data do rodeio do The América, então vai dar para Nossa, aproveitar dá um pra pouquinho ver, do ó. rodeio americano, que vai ter brasileiro ganhando por lá com certeza. Ah, nós estamos arrebentando. Ó. Lá tá bonito na fita o Brasil. E aí nós vamos dar uma semana de giro ali dentro dos Estados Unidos, conhecendo o confinamento, conhecendo as associações de confinadores, os Legal. frigoríficos. Então vai ser bem legal isso aí. Em breve vai ter mais informações. Você vai divulgar na dentro- plataforma da Universidade da Dentro Pecuária? do Instagram da Universidade da Pecuária. São muitas vagas ou são limitadas? São poucas vagas. Isso tem que ser limitado, não dá para levar muita gente. Vai ser por volta aí de 20 a 30 pessoas no máximo. Você Bem estava seleto, falando bem até com os técnicos de lá, professores. Estou falando com os professores da Universidade da Texas A&M, Texas Tech. Eles vão acompanhar a turma. É uma oportunidade singular. Isso. É uma oportunidade que eu tô ansioso. Não, você que está nos assistindo aí, que quer fazer um negócio diferente, que quer aprender, quer produzir e quer ter um ambiente gostoso, porque a viagem dessa vai ser um ambiente fora do comum. E tá com pessoas que manjam. ambiente. Porque você aprende com pessoas. A hora que você perguntou lá das pessoas que interagem com a gente, é aí que a gente aprende. Sim. E lá você vai estar com um grupo de pessoas que manjam do assunto, que é muito... É muito enriquecedor. Nossa, já pode fazer a segunda ambiente. turma já, que essa daí não Já vai vamos ter pra soltar quem duas, quer, né? Uma pelo para amor março e de uma Deus. para setembro. Pode correr já, porque você não acha que vai lotar? Eu acho que se bobear já deve ter pegado metade já das vagas. Já Tem deve que estar estar. E o curso da Universidade da Pecuária, conta um pouco da experiência que vocês estão vivendo lá. O que vocês estão achando Cara, de hoje eu acho... diferente, de mais produtivo nisso? Eu sou meio suspeito a falar, vou falar a minha impressão e o Olavo pode complementar com a dele. É diferente você ter uma pós-graduação que ela tem tanto a parte teórica quanto a parte prática. E isso, a pós-graduação da gestão em confinamento que a gente tem, muitas aulas, nós temos ela dentro de sala de aula e depois vai para o campo para entender. Eu vou dar o exemplo de uma aula que a gente teve recentemente com o professor Rodrigo Goulart. Fantástico. Ele estava falando sobre processos de adaptação em confinamento, que é uma das chaves para você conseguir ter um bom período de confinamento sem ter alguns desafios ali dentro. Intempéries, né? Isso, algumas intempéries. E aí ele pegou e explicou tudo e estava tudo muito bem resolvido na cabeça de todo mundo. Só que ele pegou no outro dia e falou, vamos para o campo.
Fernando, qual que é a dieta que você usa? Pega a dieta de adaptação, a dieta de terminação. Pega todos os ingredientes que a gente tem aqui dentro desse confinamento. E começou a fazer algumas atividades para que a gente conseguisse enxergar como é a reação de cada ingrediente. Por exemplo, a torta de... A polpa cítrica. A polpa cítrica que todo mundo vê ela peletizada, sequinha, bonitinha e sabe que não pode molhar. A hora que ela cai no rumen é um ambiente molhado. Ela já rápido se desmancha e desce. Então, ela é um alimento concentrado, ela não provoca ruminação. Aí ele pegou a silagem de cana, colocou num copo. Tá vendo o tempo que ela demora para encharcar, para ela descer? Isso aqui, a ideia é que ela cutuque o rumen. Pegou 2 sacos daqueles transparentes, colocou água, colocou uma dieta de terminação e uma dieta de adaptação. Espetacular. Bocado a bocado, mão a mão. E aí isso você ia conseguindo enxergar como acontecia dentro do rumen do animal, sem estar dentro de uma universidade fazendo aqueles... Você está no campo, no confinamento. Você está no campo, você está numa aula da Universidade da Pecuária. Mas você está indo para o campo, né? Exatamente, você começa a entender a importância de cada ingrediente dentro da dieta para conseguir tomar decisão em cima de quando você está formulando essa dieta, entendeu? Então, eu acho que é muito rico ter essa parte prática junto com essa parte teórica, você conseguir entender a teoria dentro da sala de aula e conseguir, junto com professores, mestres, doutores, igual a gente tem, que estão na prática, que não são só produtores. A maioria deles são pessoas que estão vivendo o dia a dia. Que estão dando consultoria, Exato. que estão fazendo a pecuária de verdade. E você pega aqui, o professor está ensinando, muitas vezes você está com a colega do lado que ele é um gestor de confinamento, ou ele é um nutricionista, ou ele é um veterinário do setor da parte sanitária, você já troca aquela ideia. Você já fala, ele fala, lá eu faço assim, lá eu faço. Então você às vezes acha a solução, você sai com a solução de um outro problema seu ali da aula. Networking. Networking total. É o contato com as pessoas ali. Fora que sempre a gente dá um jeito de unir todo mundo depois para tomar uma, trocar uma ideia. Tem as integrações de turma também. Toda vez tem. Isso é bom, o ambiente de universidade. Tem que a gente ali já faz parte da... Porque a gente discute, troca ideia, vai ali mesmo para fazer. Vocês têm um grupo dessa turma que está seguindo? Vocês se comunicam além da universidade? Temos, e o mais legal de tudo, que eu estou participando das outras turmas, está na 3ª turma. Você também hoje coordena? Eu coordeno hoje a Universidade da Pecuária. A primeira turma que aconteceu em 2017 ou 2018, até hoje o grupo é vivo de todos os dias, o pessoal discutir sobre casos de pecuária, sobre preço de arroba, sobre oportunidade de compra. Então você olha e fala assim, não está formando um curso de 1 ano e meio, que são 18 meses, né? De aulas presenciais hoje em dia. Na verdade, você está formando um núcleo de discussão para o restante da sua vida, provavelmente. Você está com vários players do mercado outro mundo. Dando opinião dentro do negócio, do seu particular e do negócio em comum, que é a pecuária para todo mundo. Vocês vão fazer muitas novidades, eu espero que a gente possa ver coisas novas surgindo aí, não vou te apertar agora, já fiz você falar da viagem antes do tempo, acho que já vai acabar já as vagas, eu vou correr para ver se eu arrumo a minha ainda, porque senão eu vou ficar sem também, Pode você lá. também, viu, Olavo? Não, já tem que peia lá a vaga, já amarra, porque o trem vai ser bruto. Agora assim, só conta sim ou não, tá? Tem coisa nova para vir aí de tecnologia junto dentro da plataforma? Vocês estão pensando em alguma coisa diferente para o futuro ou não? Tem muita coisa nova, mas isso a gente vai falar num próximo podcast. Tá combinado. Tem que ser aqui um dos furos, hein? Pode deixar. Se não for aqui, vai dar azar. Tem que ser aqui, hein? tem que jogar do lado para ver se o cara vem, né? Lógico. Agora você não vai escapar de um trem. Por que tatu? Por que tatu? Conta a história, tatuzão. Nós estamos terminando aqui, Você só para descontrair no você final. Sabe a história? O povo acha que era porque eu ficava muito lambento, sujo, morando assim na roça, né? Mas cheio de barro. Apesar disso ser verdade, é muito verdade, hoje é bastante verdade. Mas foi outra coisa nada a ver. Eu tinha, na festa do peão todo ano, eu vou desde gurizinho. E eu ia com meus primos, assim, junto na mesma aquela coisa. Meu tio levava aquela molecada, né? O mesmo tio que também produziu... É o pai do Candim. Você é fantástico, ele é gente boa demais. O Candão. E aí a gente passava debaixo da catraca. A criança não pagava ali alguma entrada, alguma catraca. Até 12 anos não paga. Mão grande. Até hoje na festa. E aí os meninos, tchap. Todo mundo tinha menos de 12 anos. Eu também, só que eu era maior que os outros. E aí a hora que eu fui passar, eu entalei, eu dei fasto, porque eu medo de ficar para trás. Meu tio já estava lá na frente. E naquele povão e tal, eu fastei e entrei por um lado que tinha um pano, assim, que deu o vácuo, né?
Aí fez aquele movimento no pano, assim. O segurança, ó, o tatuzão furando pano aqui, ó, o tatuzão furando pano Pegou o aqui. tatu. Não, aí vem segurança e coisa aí. De quem que é esse tatu? Porque era um tatuzão, mas era molequinho eu. Sim. Aí eu já fiquei apavorado com aquilo ali. Aí meu tio já falou, não, esse tatuzão tá comigo, esse tatuzão é meu. E ele é criancinha também, pode deixar que ele é novinho também, deixa ele entrar. Mas isso os moleques todos, os primos mais velhos, mais novos, tinham escutado. Aí já saiu, aí virou tatu. Lá se vão quase 20 anos e já pegou o de tatu. Não, agora tem gente até que eu já falo, ó, tatu aqui e tal. Fantástico. Olha, eu queria pedir para vocês, cada um de vocês, deixar uma mensagem aqui no final para todo mundo que está ouvindo aqui. Espero que vocês voltem. Você vai estar e você também, os dois, Olavo e Felipe, constantemente conosco aqui. Eu queria uma mensagem desse primeiro bate-papo aqui para quem está nos ouvindo aqui, do fundo do coração. Depois eu vou tecer meu agradecimento. O tempo de vocês, tempo é algo que a gente não retorna, nem com dinheiro a gente compra. Então isso que esse dia de hoje foi muito gostoso, porque o tempo dedicado para bater papo, espero que quem assista goste. Que acima de tudo eu sei que vocês fizeram com carinho esse bate-papo aqui. E se não gostar, comenta por que não gostou, tá? Eu, igual falei, eu não tenho medo é longo, da crítica. É longo, mas conversa boa é longa, né? Não, critica o que achar que tem que criticar, deixa o comentário que eu achei que tinha que melhorar isso. A gente poder melhorar, não é pra devolver com crítica, não. Se quiser desabafar, também desabafa. Deixa nos comentários, não tem problema nenhum. Pode mandar aí que as suas palavras me importam. Importa para todos nós, a gente tem que ouvir, né? A gente tem que ouvir, buscar entender. Eu ia falar pro Olavo começar, mas eu acho que eu vou começar. Eu acho que o ensinamento que eu tive nesses 3 anos que eu tive a oportunidade de rodar esse projeto, conhecendo fazendas, é o seguinte: se você vai fazer alguma coisa, faça com dedicação, faça aproveitando ao máximo, escutando ao máximo todo mundo que está te recebendo e te transmitindo alguma informação. E se você pode contribuir, não guarde essa informação só com você. Não adianta você ter o conhecimento, ter uma informação e ser só você o dono dela. Se você pode contribuir para alguém, contribua, passe essa informação adiante, que ela vai construir outras histórias junto. Não vai ser só a sua, não vai ser só a que você escutou. Fantástico. O que eu vejo o Das falar, a gente falava muito no dia a dia, né? Falava, brilho no rosto, assim, não é só sorriso na cara. Se dedique, né? Brilho no olhar na hora de entrar. Mas eu penso que, eu até fechei esse raciocínio hoje aqui conversando, no mundo que a gente andar, muitas pedras nós vamos encontrar ali. Ao invés de jogar, se alguém jogar, vê se você consegue lapidar antes. Se você não conseguir, deixa de cantinho. Não gasta energia. Não gasta energia, não. Veio você, bateu, machucou, dá pra lapidar? Dá. Faz ela brilhar. Não dá? Deixa ela de cantinho e continua andando. É duro demais, mas pancada vai vir toda hora. Você tem que estar treinado para levantar a hora que tomar. A vida é dura, né? Mas é boa. Eu gosto dela. Eu acredito muito na capacidade de vocês de mudar muito positivamente o nosso negócio. Vocês dois personificados aqui na minha frente, acho que são uma fonte ativa do nosso negócio para levar informação de qualidade. Vocês têm essa responsabilidade, vocês são maduros para fazer isso. Então, parabéns. É uma coisa muito gostosa bater papo com vocês, porque, de novo, é um dia que eu aprendo muito, que eu consigo ouvir coisas que fazem eu pensar aquilo que eu não estava pensando antes. Tudo aquilo que a gente conversou aqui hoje foi muito bom. Então, vocês estão convidados para estar aqui sempre, já numa próxima edição. Semana que vem, você vai estar aqui de novo. Provavelmente nós vamos agarrar aí para falar alguma coisa. Você vai estar conosco aqui, acredito agora. Se depender da gente, muito. Vamos organizar isso aí. Não, fazer. Vamos fazer. Eu acho que agora vamos fazer. Vamos Mais começar. do que sonhar é planejar e executar. Executar. Ou você sabia, com outro nome, sei lá qual, esse já vai entrar na pauta de rasgando já. O que importa é o conteúdo. Né? Obrigado, do fundo do coração de novo pelo tempo de vocês. Eu sei que discutir ideias não é fácil. Durante um longo tempo como nós tivemos aqui, é mais difícil ainda, porque as ideias cada um tem a sua, né? Mas eu acho que foi um papo gostoso. Espero que quem tenha assistido a gente tenha, dentro do seu tempo, assistindo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, tenha aproveitado. A plataforma deve colocar no futuro também em áudio para poder escutar no carro. Então vai ter uma viagem longa? Coloca lá nós três para escutar um pouquinho mais, né? O ImbraCast é feito para isso, para que a gente possa bater papo e levar informação, independente do tempo.
conversa boa não tem tempo, não tem dia, não tem hora. Ela sempre faz bem pra gente. Eu gosto muito de podcast. É isso aí. Obrigado do fundo do coração, vocês dois. Vocês são fantásticos. Eu fico muito feliz de saber que o nosso negócio, a nossa pecuária vai estar na mão de gente do bem como vocês para os próximos anos. É disso que a gente precisa. A gente precisa fazer isso. Sustentabilidade é ter todo dia gente boa fazendo coisa boa para entregar para quem está lá do outro lado precisando daquilo. Vocês estão envolvidos com isso. Obrigado do fundo do coração, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado de mais um Embracast. Diretor, obrigado aí pela paciência com a gente. O tio é nosso diretor aqui, que faz sempre com muito carinho todo o nosso preparo aqui para a apresentação. Um dia nós vamos botar ele aqui no vídeo. O homem é brabo, mas ele é bom, ele sorria lá, tá dando risada na cara. Não, daqui umas 10, 12 sessões aqui, ele vai passar dentro. Vai estar com a mesa aqui operando aqui do lado nosso. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Até a próxima.